queridos do programa Batom e Bate-Papo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar de educação cristã. Eu sou a pastora Valéria Tocantins. Estou aqui hoje com uma convidada muito especial para enobrecer o tema de hoje do nosso programa, que é Educação por Princípios e a Família Cristã na Formação de Crianças e Jovens. Sabe, queridos, lá em Romanos 11, do versículo 33 ao 36, afirma o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Diz ainda a palavra do Senhor em Romanos: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o que esses versículos têm em comum? O primeiro trata da grandeza, da profundidade, da riqueza da sabedoria de Deus e do seu próprio conhecimento. Fala da sua soberania ímpar sobre tudo e todos. Já o segundo nos dá um modelo aos nossos pensamentos, que podemos chamar aqui de cosmovisão. Ele determina que a nossa visão não pode tomar a forma deste mundo, um sistema de valores perversos que define como as pessoas vivem. Diante dessa dicotomia, quais os valores e escala de prioridades devemos estabelecer a fim de formarmos indivíduos, crianças e jovens, para o reino de Deus e de seu Cristo? Sabemos isso, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores tem pensamentos bons a nosso respeito e tem as riquezas dessa era e da era vindoura para desfrutarmos como filhos do Rei e herdeiros da promessa de Deus. Como que podemos dar a conhecer os valores desse reino de Cristo na educação? Esse é o tema que nós vamos conversar hoje com uma educadora cristã que realmente faz das ricas verdades da palavra de Deus a base para toda prática educativa. Bem, eu quero cumprimentá-la aqui e depois falar um pouco para você quem é essa pessoa. Ela é a pastora Vivian, que ela é diretora da Escola Videira de Diadema. Ela também está à frente com seu esposo da Igreja Videira de Diadema. Que bom que você está aqui conosco, pastora. Que privilégio enorme poder estar aqui com vocês, participando desse momento tão especial. É um privilégio do céu mesmo. Sou grata e sinto-me profundamente honrada de estar aqui com a senhora, pastora Valéria. E a honra é dupla, porque além dela ser especialista em educação por princípios, foi a primeira pessoa que treinou a Escola Videira de Goiânia a operar nessa abordagem. E, recentemente, por causa da nossa necessidade de escolas cristãs termos um plano de curso na educação infantil com a cosmovisão cristã e também com todas as competências e as habilidades da BNCC, ela produziu, para responder esta demanda, um livro que se chama Plano de Curso da Educação Infantil. É um guia para você pesquisar tudo o que a BNCC fala à luz da palavra de Deus e para o agrupamento de cada idade. Eu quero falar um pouco sobre a pastora. Vivian Passoni é pastora, casada com Marcelo Passoni, pastor e supervisor da Igreja Videira de Diadema e Extremo Leste. É mãe de 3 filhos, Ana Carolina, Pedro e Rebeca. Atua no Ministério Radicais Kids desde o início, lá em São Paulo. E formada em pedagogia, psicopedagogia, especialista em administração escolar e educação por princípios, e é diretora da Escola Infantil em Diadema e trabalha há mais de 20 anos na educação por princípios. É muito bom ter você conosco, é muito bom a gente poder conversar dessa nossa paixão, Vivian,
e eu quero que você fique à vontade para fazer suas Amém, considerações pastora. iniciais. Amém. Educação por princípios é muito mais do que uma forma de educar. É uma forma de viver. Eu tive, assim, a graça do céu. Eu lembro que, quando eu era menina, minha mãe orava por mim, pastora. E ela declarava muitas coisas na minha vida. Eu falo que a minha mãe foi a minha primeira discipuladora. Porque o meu pai não era crente, mas a minha mãe era uma mulher de Deus. E um dia Deus falou com a minha mãe que eu seria uma professora, segundo o seu coração. Eu não tive dúvidas. Apesar da minha família me preparar a vida inteira para fazer medicina, depois direito, eu sabia do chamado de Deus na minha vida. E quando eu tinha 18 anos, eu entrei na educação por princípios. E Maravilha, de lá eu gente. nunca mais saí. Então, dentro da escola cristã, eu pude começar, né, como auxiliar de classe, pude trabalhar Você como... trilhou, né, ali. Trabalhei como auxiliar de classe, dei aula na educação infantil, dei aula no ensino fundamental, fui auxiliar de direção, coordenadora pedagógica, diretora e... Especialista em administração escolar. E assim, e olha que engraçado, eu me lembro que, quando eu estava na faculdade, e eu fui fazer filosofia, depois da pedagogia, muitas coisas eu ouvia, mas o que eu via na educação por princípios não me deixava, não me permitia deixar os meus pensamentos irem nessas filosofias, nessas modernidades todas, né? Que desde a nossa formação sempre coloca a pedagogia moderna. Eu fico vendo essa pedagogia moderna desde quando eu estudei. A pedagogia moderna é a pedagogia clássica. Né? E sempre eu pensei, não, eu acho que Deus é o maior educador de toda a história, porque Ele deixou um livro, texto, pronto, para educar os seus filhos a serem herdeiros, a serem vencedores, a serem filhos apaixonados por Ele. Então, a educação por princípios é simplesmente praticar o que Deus faz. Verdade. E o que eu acho mais interessante na educação por princípios é que ela ensina uma maneira de pensar. Sim. Interessante quando a gente vê os frutos, que são os alunos da educação por princípios, eles têm um filtro dentro deles de maneira espontânea, porque eles vão ensinar a aprender os conteúdos, a raciocinar do ponto de vista da palavra de Deus, porque eles vão recebendo essa abordagem, esse óculos para enxergar os conteúdos e esse filtro para receber os saberes já com a ótica, com a lente da palavra de Deus. Isso é muito bom. E nós temos falado muito do reino de Deus nesses dias. Nós temos feito eventos como educadores cristãos para falar das riquezas do reino na educação, mas você sabe, o que nós mais queremos, como educadoras cristãs apaixonadas, é usar a educação para servir o reino de Deus, para servir a igreja, para servir as famílias da igreja. Como que nós podemos, pastora Vívia, dar a conhecer os valores desse reino na educação? Eu creio, pastora Valéria, que, primeiramente, nós precisamos ser apaixonados pelos valores desse reino. A educação por princípios, ela trabalha numa linha muito ímpar e muito especial, que é o trabalhar do interno para o externo, do coração, da mente, do coração para fora. Então, quando nós, como educadores cristãos, entendemos que uma educação genuinamente cristã trabalha a mente e o coração de dentro para fora, e nós somos apaixonados por esses princípios, nós somos apaixonados por esses valores, eles vão transcender de nós e vão alcançar as crianças, e vão alcançar as famílias, e vão... Eu creio que o educador cristão, ele precisa ter convicção, paixão pelos valores, convicção do seu chamado. Ele é chamado, né? Ele é chamado. Ele é vocacionado. Vocacionado. Ele precisa ter convicção do seu chamado, a paixão pelos seus valores e um senso de responsabilidade. É verdade. Porque quando junta paixão, amor, vocação, chamado, responsabilidade, e quando a gente vê lá em Romanos 12, que dá uma ordenança para nós, não vos conformeis, é imperativo. Não, a Bíblia não está colocando assim, olha, caso seja possível, na medida do possível, não é dessa forma que a palavra de Deus coloca. Ela diz o quê?
Não vos conformeis. A Bíblia é imperativa. Não toma forma deste mundo, não toma forma deste século. E como a Bíblia é sempre atual, pastora Valéria, Sim. isso foi escrito lá. Paulo escreveu isso aos romanos, estava falando daquele século, onde já estava corrompido, onde já todos os valores morais, éticos, sociais, familiares já estavam corrompidos e a Bíblia já ia na contramão de todos eles. Olha Desde a igreja primitiva mesmo. Desde a igreja primitiva. Realmente. Isso foi passando, eras foram se passando, mas o século, o Deus deste século, que desde então cegou o entendimento, ele continua perpetuando numa geração de cegos. E essa geração de cegos tem chegado, atinge as famílias, tem chegado lá na vida das nossas crianças, mas o Senhor nos dá... Nós estamos aqui para resgatar. O que a Bíblia fala? Não vos conformeis. Um educador que é apaixonado e ele ouve essa ordem, não vos conformeis, mas transformai-vos. Né? Transformai-vos, porque ele fala, não se conforme, mas ele dá receita para a gente ter um posicionamento. Transformai-vos. Aí ele junta paixão. Renovação da mente, né? Amor, encargo, paixão pelos princípios. Amor, encargo, o zelo pela tua obra me consome. Eu creio que esse educador ele vai andar dessa forma. Ele vai chegar nas famílias da igreja, ele vai olhar aquele pai, aquela mãe, como eu tenho feito a escola Videira de Adema, é no prédio da igreja. E eu vou abordando pai por pai, porque eu vejo ali as crianças chegando com os uniformes das outras escolas e falam, não vos conformeis com este século. Você foi investida, né? De uma posição e de uma autoridade. Porque como você conhece a graça de Deus, como você sabe que essas riquezas do reino de Deus para a educação, elas estão disponíveis. Então, uma vez que você atrai esses educadores e apresenta essas riquezas para ele, como que você conforma com crianças de rebanho da sua igreja que não estão recebendo, mesmo tendo direito? Mesmo sendo herança, mesmo sendo filho. É para elas esse ensino. Mas nós vamos aqui para um pequeno intervalo e nós vamos ainda falar mais, fazer uma entrevista com a pastora Vivian, com a educadora Vivian, e depois ela ainda vai compartilhar conosco um pouco mais sobre educação por princípios, que faz das verdades da palavra de Deus toda a base para um conteúdo curricular. Amém. Fique conosco. Até o próximo bloco. Olá, queridos irmãos. Eu tenho aqui um material muito precioso que eu gostaria de mostrar para você. É o nosso material O Tesouro da Oração. Nós vamos usar esse material nesse semestre, nas células de crianças e nos cultos. Não apenas para ensinar a respeito da oração, mas principalmente para ensinar as crianças a orar. E eu gostaria de convidar você, que é pai, mãe, que trabalha com crianças, para que você adquirisse o livro ilustrado para crianças e juvenis. Porque esse livro, ele traz exatamente as mesmas lições que estão no material das células e dos cultos. Veja só quanto é precioso essas lições. Nós vamos compartilhar a respeito da importância da oração, por que você deve orar, como você deve orar, o que atrapalha a oração e o que acontece quando você ora. Então, nesse livro, você poderá compartilhar coisas tão tremendas, poderosas com o seu filho, através de uma lição muito prática, didática, e que traz também os versículos em adesivos, para que eles possam colar num lugar visível e fácil de memorizar. E principalmente, olha só, nós temos aqui no final do livro o disco de oração, para que as crianças possam aprender a orar 15 minutos por dia. Quero convidar você. Vamos ensinar as nossas crianças a orar, ok? Você pode adquirir esse material nas livrarias Videira e também através do site da Editora Videira. Faça isso agora.
Olá, queridos. Estamos aqui, continuando o segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo, Educação por Princípios e a Formação de Crianças e Jovens. Estamos conversando com a pastora Vivian, que é diretora da Escola Videira de Educação por Princípios lá em Diadema, também pastora da igreja que está junto com a escola, falando para nós sobre essa abordagem tão necessária e tão bíblica para uma formação integral dos nossos filhos, das nossas crianças. Pastor, eu queria continuar essa conversa com você aqui e, com base no nosso texto inicial, conversar a respeito do seguinte: tantas as questões que fazem parte do universo dos nossos alunos, são tantas coisas que envolvem eles, as quais, na maioria das vezes, contradizem a visão cristã de ensino. De que forma os pais e os professores podem se posicionar para instruir os seus alunos, para instruir os seus filhos com o conhecimento puro e genuíno de Deus e das promessas de Deus? Eu creio, pastora Valéria, que o primeiro ponto é definido por uma palavra simples, chamada identidade. A identidade define quem eu sou, mas também define para onde eu vou. E um pai, uma família, vamos colocar assim, a Bíblia ela não faz distinção entre família cristã e família não cristã. A Bíblia diz que no Senhor são benditas todas as famílias da terra, ok? Amém. Então, a Bíblia também fala, no Salmo 78, que Deus estabeleceu um testemunho e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos, para que a nova geração conhecesse a Deus, conhecesse os feitos de Deus e, através do conhecimento dos feitos de Deus, pudessem depositar em Deus a sua confiança. Então, eu creio que, para nós, para os pais, lidarem com toda essa relatividade que o mundo coloca, com tanta contradição que o mundo coloca, com tanto lixo, a palavra certa, né? Na vida, na mente, no coração das nossas crianças, o pai precisa entender que ele é o primeiro responsável pelos filhos. Ele precisa ter essa clareza, ele precisa ter a identidade dele de pai estabelecida. Ele precisa entender, a responsabilidade é minha. Eu sou pai, esse filho foi dado a mim. É verdade, como você mencionou, não está escrito, não fez distinção. Todos os pais são responsáveis por instruir os seus filhos. Todos os pais são responsáveis. Todas as famílias da terra. E ele já foi abençoado por isso. Porque a primeira responsabilidade de formar uma criança é da família. É da família. E o pai precisa ter clareza dessa identidade e se posicionar nessa identidade. Porque a identidade também traz uma posição. Sim. Quando eu, como pai, como família, eu entendo, peraí, o Senhor me confiou esse filho, me confiou essa criança, me confiou esse jovem, para que eu ensinasse um testemunho para ele. O que é o testemunho? O testemunho são os feitos, são os valores, são os princípios, é o como agir, é o como fazer, é aquilo que eu trago como valor para toda a minha vida. Quando o pai entende que ele foi estabelecido para isso, ele assume a sua identidade nessa posição e ele crer que ele já foi abençoado, eu creio que nós precisamos, pastora, contar para todos os pais, contar um segredo para todos os pais, precisam saber, você é abençoado, você não precisa ter medo de usar a sua autoridade, você não precisa ter medo de dizer não, você não precisa ter medo de olhar nos olhos do seu filho e dizer assim, olha, você é homem, você é mulher, você nasceu para cumprir o propósito de Deus, nenhum plano de Deus na sua vida será frustrado, você é bem-sucedido, você é herdeiro. Nós, como pais e como família, fomos abençoados por Deus para gerarmos, instruirmos, formarmos filhos herdeiros. Então, é importante você falando, volto a insistir, não fazermos distinção. Não é só a escola cristã que tem que transmitir e contar esse segredo. De jeito nenhum. Todo educador, seja ele funcionário de uma escola pública, de uma escola privada, seja ela secular, seja ela confessional, ele conhece essas verdades. E ele pode apresentá-las para os pais. E ele pode falar o quão é nobre a missão que Deus dá para um pai de conduzir essa criança,
de formar nela a mente de Cristo e de contar para ela os feitos de Deus. Então, nós precisamos ser aqueles canais que vamos contar os feitos do Senhor, porque alguém contou para nós. Alguém contou. E olha que poderoso, pastora. Olha só, começa, você que está nos ouvindo, começa a tecer aí na sua mente, na mente criativa, na mente de Cristo que você tem. Começa a tecer esse esquema. Deus estabeleceu o testemunho, ou seja, os padrões, os princípios, os valores, o que já é estão certo, escritos. o que é errado, Deus já estabeleceu. Vamos pensar na raiz da palavra estabelecer? Firmar, colocar, assentar. O que está estabelecido, ninguém tira, porque está estabelecido. Alguém com autoridade, com domínio, estabeleceu algo. E Deus estabeleceu. Tudo o que nós precisamos ensinar, os valores, os princípios e tudo, já estão estabelecidos por Deus. Está firmadinho. Firmado. Ótimo. Aí Deus pega a família, que foi a primeira instituição que ele criou. Que, aliás, família é muito além de uma instituição. É um projeto de Deus. Foi a forma como Deus escolheu para operar aqui na Terra. Foi através do quê? Da família. Deus criou uma primeira família. Sim. E, a partir daquela família, tudo ali, o propósito, as civilizações, tudo se desenvolveria. Olha que poderoso. Realmente. Aí Deus estabelece a família. Deus pega aquele testemunho que ele estabeleceu e aí ele abençoa essa família. E fala, agora você está abençoado. Tudo que você fizer. O que é abençoado? Autorização para prosperar. Exato. Você está autorizado a prosperar em tudo que você falar. Se você falar dos meus estatutos, se você for fiel a todos os meus preceitos e se você transmitir à nova geração o que da minha parte ouviste, transmitir e transmitir para os seus filhos, serão benditas todas as famílias da terra, porque família gera família. Mas aí o tempo foi evoluindo, porque no começo a educação era o quê, pastora? Pai e filho. É. Mas aí Nos lares. Nos lares. O método educacional dos hebreus era de pai para filho. De pai para filho. E está estabelecido na Bíblia. Tem uma metodologia bíblica. Uma geração transmite a outra geração. Não é? Fala até do casamento, porque Tito fala que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas como cuidar da casa, como educar os filhos. Isso. Por quê? Já está estabelecido, eu não tenho que inventar mais nada. Deus já estabeleceu, é tão simples. É só seguir. Mas aí foi crescendo. Aí a gente vê lá no Novo Testamento. Se é ministério, haja dedicação e ensino. Deus levanta alguém com um ministério de mestre. Sim. Que é, hoje a gente é professor, mas na verdade é quem? É o mestre. É o mestre. Deus levanta alguém com o ministério de mestre. Com o dom de ensinar. Com o dom de ensinar, que não vai ensinar só português, matemática, nada disso. Ele vai ensinar. Ensinar o quê? As verdades do reino de Deus, que abrange quem? As famílias. Exato. Então, quando um educador cristão, e eu quero te falar, o educador cristão não é aquele que está nas quatro paredes da escola cristã. O educador cristão é aquele que entendeu que faz parte da eclésia. Ele está enviado lá na escola pública, ele está enviado lá na faculdade, ele está enviado... Ele é um educador cristão disfarçado de alguma coisa. Então, ele é um educador... ele é um pastor disfarçado de professor na sala de aula, na reunião de pais, que ele vai falar o quê? Já existe um testemunho. Agora, você só pratica. Você, como pai, é responsável pelos seus filhos e você tem autoridade. Amém. Você tem domínio para ensinar os seus filhos a exercerem autogoverno, para ensinar os seus filhos a lei da semeadura e da colheita, porque isso é bíblico, não acabou, não passou, continua. Tá aqui até hoje. Que Deus é soberano. Que Deus é soberano. Você foi eleito para ensinar os seus filhos o princípio da honra, e através do princípio da honra, seus filhos terão uma vida longa. Amém. Vão viver muito tempo. Pensa que poder tem. Amém. Um educador que entendeu. Não é só o pai que precisa entender a identidade. O educador precisa entender a identidade que ele tem. E eu vejo muitas irmãs, pelo menos, pastora, lá na minha realidade, elas chegam assim, com o currículo na mão para mim. Posso ensinar? Pode. Posso. Elas chegam assim. Entrega o currículo todo bonitinho. Eu me formei na pedagogia, agora eu estou pronta para trabalhar
na escola cristã. Eu falei, ai, glória a Deus, irmã, mas você já trabalha? Sim, eu sou concursada. Eu falei, então você já está enviada. Deus te abençoe. Você não precisa estar aqui dentro da escola. As verdades do reino de Deus estão dentro de você. Todos os tesouros da sabedoria e da ciência escondidos em Deus. Você tem acesso, porque existe a graça do Senhor, que diz Nós que temos que ter mais clareza de que somos enviados, né? Nós precisamos ter essa clareza e chegarmos diante de Deus. Como que a Bíblia fala que nós temos que chegar diante dele? Com confiança. Isso. Você precisa confiar. Confiadamente. Confiar é crer. Amém. Então, essa é a mensagem. Amém. Eu também quero falar um pouquinho sobre a filosofia, porque nós sabemos que a educação por princípios, ela tem um tripé. Tem. Né, que é a filosofia, a metodologia, que é dos 4 passos, e o currículo, que é totalmente assentado na visão cristã de ensino. Né? Mas nós sabemos que nenhuma escola é neutra, né? Não. E nenhum currículo também é neutro. Nunca foi. Então, nós sabemos que nenhuma filosofia de ensino é neutra. Todas elas vão desenvolver uma cosmovisão, que é uma maneira de enxergar o mundo e tudo à sua volta. Que, obviamente, vai redundar em um padrão de comportamento, né? Você trabalha com educação por princípio há muitos anos. Qual que é o valor, em poucas palavras, desse tripé? Filosofia, metodologia e currículo, quando nós educamos para o reino de Deus. Eu creio que um valor é a direção. A filosofia define para quê nós educamos. E nós sabemos, quando nós entendemos, isso é para pai, para professor, para o aluno, nós sabemos. Educamos para a glória de Deus. Sim. Educamos para o manifestar do reino de Deus. Educamos para desenvolver na vida de quem nos ouve uma cosmovisão cristã que vai me permitir olhar tudo sobre o prisma e a ótica da palavra de Deus, que é eterna, perfeita, absoluta, imutável e que nunca vai passar. Amém. Educamos para isso, a filosofia de educação cristã vem para isso. Sabe, pastora Valéria, até o laico não é neutro, porque Marquês de Pombal, em 1759, fez um desserviço para nós. O que ele fez? Primeiro, a gente tinha a forma de educar ali. Os jesuítas, com a educação cristã, o nome de Deus era mencionado. Sim. Não era? E valorizado. E valorizado, havia reverência. O nome que está acima de Todo nome. o nome. Há poder no nome de Jesus. Então, se eu chego da minha sala de aula, eu preciso crer nisso. Sim. E eu abrir a minha boca e falar, Jesus, o que tem lá? Poder. Poder, porque tem poder onde? No nome que está acima de todo. Mas esse nome foi tirado das salas de aula. Em 1759, Marquês de Pombal fez o quê? Tira os jesuítas. Começa, então, um movimento de educação laica. Mas não existe. Para quê? Para que essa neutralidade, né, na educação existisse. Um engano, porque não existe. Foi aí que o espírito de engano entrou. O espírito de engano entrou. E tudo se corrompeu a partir de onde? Daí. E olha que engraçado. Mesmo o laico não é neutro. Então, a filosofia vem, em primeiro momento, para nos dar uma direção. Um norte, o que né? é o laico? Cada um faz... É laico, cada um faz o que quer. Então, se cada um faz o que quer, eu vou para onde? Eu formo o quê? Não, e não pode ser mais categórico, não pode mais afirmar as verdades. Não. Relativizou. Relativizou. E olha que engraçado, né? Porque essa filosofia de relativismo e de tudo isso, e vem lá de Kant, e vem lá de Nietzsche, né? E de toda essa história, eles colocam um limite para o conhecimento, colocam um limite para aquilo que vai ser ensinado na sala de aula. Qual que é o limite? É a experiência. Isso. Mas a Bíblia fala, qual é o tema? É a aferição. Quando eu peguei o folder desse congresso, eu chorei. Em cima do versículo, porque fala das riquezas. O que é uma coisa rica? Abundante, ilimitada. A gente lida com criança, a gente já começa a imaginar aquele baú de tesouro, cheio de coisa, de joia. E riqueza traz riqueza. Olha a riqueza. E tesouros dos da céus, sabedoria. né? A senhora abriu aqui hoje com a profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento do nosso Deus. Amém. Que poderoso. Quem desvendou a mente do Senhor? Ou quem foi que instruiu? Ninguém. Mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A filosofia nos dá esse norte. Amém. Define para quê? O Isso. currículo define o quê? O que ensinamos? Porque o que ensinamos define quem formamos.
E a metodologia? Metodologia define a forma, o caminho, A maneira. o métodos operante. A Bíblia fala que quando descer o Espírito sobre nós, nós falaremos o quê? Em outras línguas. A metodologia de Deus. É. A hora que descer o Espírito, espera. Primeiro você ora, você busca. Quando o Espírito desce, você vai falar novas línguas, você vai pôr a mão nos enfermos, eles vão ser curados. Isso. O método define como. Eu educo para uma cosmovisão. Amém. Eu tenho um currículo que forma cristão. E o método trabalha a mente criativa, o potencial criativo que Deus colocou. Interessante que nós em cada queremos aluno. Cristo na sala de aula e nas escolas, porque nós queremos viver como Cristo viveu. Exatamente. E nós queremos fazer as mesmas obras que ele fez. E o final do Evangelho de João, pastora, fala assim, o versículo que eu mais amo na Bíblia. Compartilhe aqui conosco. A Bíblia fala que, se fossem registrados, Sim. não caberiam em livros que o mundo ocuparia todos os feitos que Jesus fez. Mas para os seus filhos, o Senhor deu o poder de realizar as mesmas obras e Isso. até maiores. Deixa eu te falar algo. A sala de aula, existe uma lei que diz que o nome de Deus não pode entrar. Mas não fala que um educador, o nome, a lei está falando lá. Mas não existe nenhuma lei dizendo que um cristão não pode entrar na sala de aula. Você é um com Deus. O Amém. Espírito opera em você grandes coisas. Quando você abre a Jesus boca entra para na falar, sala dentro de cada um de nós. Jesus fala. Quando você entra na sua sala e você abre a boca Amém. e fala, bom dia, o Espírito Santo está falando. E só menciona para nós, então, sobre o currículo. Porque nós sabemos que toda escola tem um projeto pedagógico. Tem. E, em síntese, né, a premissa de um projeto pedagógico, de uma escola comum, e não está errado, é que os seus alunos, seus educandos, possam desenvolver habilidades da leitura, da ciência, da matemática. Nós temos até aferições a respeito disso. Mas nós também sabemos que o projeto pedagógico de uma escola cristã, ou o projeto pedagógico de um agente do reino de Deus, como professor, ele vai muito além. Ele não vai para formar, para ser um cidadão com direitos e deveres, para ocupar posição na sociedade, douto da ciência, douto da leitura, douto da matemática. Não, ele vai para formar reis. Ele vai para formar cidadãos do reino de Deus. Então, fala um pouquinho do currículo para nós partirmos para o terceiro bloco e deixar você concluindo, falando da sua contribuição nas riquezas do reino da educação. Bom, o currículo escolar, vamos pensar na parte técnica, né? Primeiramente. Soma total dos conteúdos de uma escola. A soma total, mas ele é também a pista de corrida. Sim. E ele deve ser construído de maneira a estabelecer um alto padrão para os seus alunos. Altas expectativas de Altas aprendizagem. expectativas. E isso tem a ver com a cosmovisão de quem elabora este currículo. Exato. Porque se a equipe que elabora o currículo tem essa visão, como a senhora falou, de realeza, de saber que a semente do divino não é só para a minha redenção e a salvação, ela é para tudo. Ela é 100% da nossa vida. Amém. É a mente criativa de Cristo operante e o entendimento de um potencial criativo operante na vida de cada aluno. Pastora, recentemente eu tive uma formação em neurociência aplicada à educação. Neurociência está na moda. Está na moda. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Ruim. Imagino. E aí, uma das coisas que me chamou a atenção é a ciência dizendo que todo mundo é capaz de aprender tudo. Um currículo precisa entender o pleno potencial de quem vai o receber, que é o aluno. Sim. Então, eu creio que a gente tem os parâmetros legais, hoje a gente tem a BNCC, que define, não claramente na educação infantil, mas no ensino fundamental ela estabelece um pouco mais. Então, eu creio assim, primeiro, o professor precisa entender, a equipe precisa entender o potencial criativo e saber que todo mundo é capaz de aprender, porque existe potencial do céu na cabeça de quem ouve. O segundo ponto
é entender que o currículo é a pista de corrida, é um caminho a traçar. E à medida que ele traça esse caminho, o conhecimento é adquirido. Amém. Esse conhecimento adquirido através do currículo, ele precisa ter um alvo, que é formar a cosmovisão. Mas, junto com a cosmovisão, precisa acontecer o desenvolvimento de aquisição de competências e o desenvolvimento de habilidades. Para quê? Para que o Filho de Deus seja plenamente instruído e habilitado para toda boa obra. E poderosos em palavras e obras. Palavras e obras. Exato. Em palavras, fala daquilo que eu tenho como bagagem. Não só do currículo formal da escola, mas do currículo oculto, do currículo cultural. Sim. Que é formado através das experiências, através das vivências, através de uma equipe que entendeu isso e que direciona isso por meio da prática educativa. Pastora Vivian, vamos aqui para um pequeno intervalo e vamos voltar conversando mais sobre esse assunto. E eu quero que você fale um pouquinho desse livro, do plano de curso, e também aquilo que está no seu coração, que você tem compartilhado sobre as riquezas do reino na educação. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar com uma ministração da pastora Vivian. Fique conosco. Olá, queridos irmãos. Eu tenho aqui um material muito precioso que eu gostaria de mostrar para você. É o nosso material O Tesouro da Oração. Nós vamos usar esse material nesse semestre, nas células de crianças e nos cultos. Não apenas para ensinar a respeito da oração, mas principalmente para ensinar as crianças a orar. E eu gostaria de convidar você, que é pai, mãe, que trabalha com crianças, para que você adquirisse o livro ilustrado para crianças e juvenis. Porque esse livro, ele traz exatamente as mesmas lições que estão no material das células e dos cultos. Veja só quanto é precioso essas lições. Nós vamos compartilhar a respeito da importância da oração, por que você deve orar, como você deve orar, o que atrapalha a oração e o que acontece quando você ora. Então, nesse livro, você poderá compartilhar coisas tão tremendas, poderosas, com o seu filho, através de uma lição muito prática, didática e que traz também os versículos em adesivos, para que eles possam colar num lugar visível e fácil de memorizar. E principalmente, olha só, nós temos aqui no final do livro o disco de oração, para que as crianças possam aprender a orar 15 minutos por dia. Quero convidar você, vamos ensinar as nossas crianças a orar, ok? Você pode adquirir esse material nas livrarias Videira e também através do site da Editora Videira. Faça isso agora. Bom dia! Eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que nós temos ministrado nos congressos, palestras, capacitações de educação cristã. Parte do conteúdo que você ouvirá aqui, você encontra neste livro que eu escrevi, Plano de Curso da Educação Infantil, um guia completo de filosofia, metodologia e da BNCC, tudo conforme a cosmovisão bíblica. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre educar por princípios. E essa educação por princípios, essa abordagem curricular tão rica, tão poderosa, que tem o poder transformador. E esse poder transformador, ele transcende as paredes da sala de aula, porque o poder transformador da abordagem por princípios, ele alcança os alunos, a escola e as famílias. É essa aliança, essa harmonia que torna tão eficaz, tão poderosa e tão excelente a educação por princípios.
Então, para começarmos, eu quero te falar que é impossível nós pensarmos hoje em educar por princípios sem ter em vista o desenvolvimento de habilidades e competências na vida dos nossos alunos. Essas habilidades e competências, elas vêm com o objetivo de torná-los aptos, instruídos, capazes a toda boa obra. Quando pensamos na essência da educação por princípios, nós temos em vista o quê? Temos em mente o quê? Formar líderes, atuantes na sua geração, conscientes de seus valores e responsabilidades, mas que, acima de tudo, evidenciem caráter cristão e competência. Isso é poderoso. Por quê? Trata-se de desenvolver o potencial que Deus colocou na vida de cada ser humano, aquele potencial criativo, aquele potencial, aquela prontidão para o conhecimento que Deus mesmo colocou. Trata-se de desenvolvê-la da melhor forma possível, abrangendo 4 objetivos que a educação traz como premissa quando pensamos numa educação eficaz. O objetivo acadêmico, que é trabalhar um modelo de educação forte academicamente, que coloque um padrão de excelência alto para aquilo que vai ser ensinado. O objetivo social, que é tornar esse conhecimento prático, a fim de que o aluno saiba relacioná-lo tanto com a palavra de Deus e aplicá-lo à sua vida cotidiana. O objetivo físico, que tem a ver com o desenvolvimento de todas as suas potencialidades e como as vivências pedagógicas, bem direcionadas, bem conduzidas pelo professor em aliança com a família, colaboram para esse desenvolvimento físico e, acima de tudo, o objetivo espiritual, que tem em vista a formação e o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã, porque nós educamos alunos para a glória de Deus. Pensando nisso, então, é importante que nós possamos definir, então, o que é educação. O Webster define educação, e olha que engraçado, às vezes você pode ouvir sobre educação e pensar, isso daí está falando apenas para professores ou educadores ou quem está no meio. E, na verdade, não é. Educação é um ato de amor e começa na família. E quando Webster definiu educação, ele a definiu tendo em vista a relevância do papel dos pais na formação dos filhos. Então, qual é, então, a definição cristã de educação estabelecida por Webster? Educar é toda série de instruções que visa iluminar o entendimento, corrigir comportamentos e formar maneiras e hábitos. Quando nós falamos desse iluminar de entendimento, nós estamos relacionando a trazer à luz aquilo que é desconhecido, trazer luz aquilo que o aluno ainda não conhece, apresentar aquilo que o aluno ainda não sabe. Isso tem a ver tanto com as verdades acadêmicas, com as verdades conceituais, com as verdades relacionadas ao conteúdo escolar, centrado na palavra de Deus, como também a valores e a princípios que colaborarão na sua formação, na formação de cidadão, mas um cidadão que tem a convicção da sua identidade cristã. Um aluno, um educando, ele não pode jamais ser privado de conhecer o seu lugar na escola e a palavra de Deus e saber como a palavra de Deus o concebe. Isso fala de iluminar o entendimento. Mas o outro ponto também estabelecido por Webster fala de corrigir comportamentos. À medida que esses conhecimentos eles são assimilados, eles são absorvidos, eles são aprendidos por parte do aluno, eles começam a fazer parte da sua vida. E esses conhecimentos, eles definem um comportamento. Tudo o que nós ensinamos, o aluno é capaz de aprender. E o que nós ensinamos define o tipo de pessoa que queremos formar.
quando ensinamos conhecimentos centrados na verdade de Deus, quando ensinamos tendo a Bíblia como o nosso livro-texto mais importante, quando ensinamos tendo a palavra de Deus como fonte, como inspiração, como principal livro-texto, nós ensinamos conhecimentos não apenas acadêmicos, mas nós ensinamos verdades eternas, verdades absolutas. A palavra de Deus fala lá no Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse conhecimento verdadeiro, centrado na palavra de Deus, centrado na verdade, produzirá um tipo de aluno, um tipo de ser humano, um tipo de indivíduo, um tipo de cristão que tem comportamentos que glorifiquem a Deus. Quando toda ação educativa ela é centrada em Cristo, a maneira que nós corrigimos comportamentos, a maneira como nós trabalhamos, transmitimos valores, estabelecemos um padrão de conduta, tudo isso vai glorificar a Deus. Não é a nossa maneira, mas é a maneira do céu, é o modelo estabelecido por Deus em seu testemunho. A Bíblia fala que Deus estabeleceu um testemunho, ponto. A forma de fazer, o que fazer, já está estabelecido por Deus. E ordenou a quem? Aos pais que transmitissem aos seus filhos. Ou seja, o testemunho foi estabelecido por Deus. Os pais têm autoridade e a escola entra neste processo em aliança, sob a cobertura da igreja local, para iluminar o entendimento, corrigir o temperamento, mas também formar maneiras e hábitos. A educação cristã, ela só será efetivamente cristã, ela só será efetivamente produtiva na vida do aluno quando todas as partes envolvidas entenderem o seu papel. A família, como principal responsável pelos seus filhos, a escola, que entra em aliança com essa família, e a igreja, que cobre todo esse trabalho. Esse tripé vai favorecer uma educação genuína, vai favorecer um método educativo que vai proporcionar o desenvolvimento integral do aluno, do indivíduo, mas focado na verdade da palavra de Deus, centrado na soberania de Deus. O outro ponto que nós precisamos pensar é que quando nós educamos e corrigimos, iluminamos o entendimento, corrigimos temperamentos e formamos maneiras e hábitos, nós vamos produzir um resultado na vida dos nossos alunos. Que resultados são esses que vão torná-lo tão diferente dos demais, né? Primeiro, eles terão experiências com Deus. Educação verdadeira, conhecimento centrado na palavra de Deus vai produzir experiências com Deus. Você já pensou um aluno ser confrontado com um princípio, seja numa questão moral ou seja numa questão acadêmica, e aquele princípio saltar tão poderosamente aos seus olhos que ele não vai ser só ali uma fonte de informação, mas vai ser uma fonte de experiência. E à medida que ele tem essa experiência poderosa com Deus, o que acontece é aquilo ali é gravado, é inculcado, é marcado no seu coração e ele leva para toda a vida. Então, a sala de aula, ela é um lugar de experiências poderosas com Deus. A hora que o meu filho chega em casa e ele expõe ali as suas experiências, aquilo que ele viveu na escola, a hora que, como pais, nós orientamos os nossos filhos, cada circunstância dessas são oportunidades para que aquela criança ou aquele jovem tenha experiência com Deus. A experiência marca. A experiência transforma, a experiência muda, a experiência produz vida, a experiência leva ao crescimento. Então, crianças que são marcadas, que têm experiências com Deus, seja através do ensino em casa ou através do ensino na escola, eles serão adultos cheios do poder de Deus, eles serão adultos cheios da vida de Deus, eles manifestarão a glória de Deus onde quer que eles forem. Por quê? Nós, como pais, educamos filhos herdeiros. Como escola, nós entramos em aliança com essas famílias para educar filhos herdeiros. E a igreja
cobre todo esse trabalho, guardando família e guardando escola, para que esse trabalho efetivamente produza fruto e o fruto permaneça. O segundo ponto é que quando educamos de acordo com essa vertente de Webster, os nossos alunos, eles terão clareza do potencial acadêmico que Deus colocou na vida de cada um deles. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? É a mente que arquitetou todas as coisas. É a mente que contém todos os tesouros da sabedoria, da ciência, todo o conhecimento, cada cadeia de DNA formada, cada genótipo, cada fenótipo que dá características genéticas, físicas, tudo isso foi arquitetado por essa mente criativa, poderosa. E a Bíblia fala que nós temos essa mente, nós temos a mente de Cristo. Isso aponta para a identidade. Então, a educação que ilumina o entendimento, que corrige o comportamento, que forma maneiras e hábitos e que trabalha em aliança com família, escola e igreja, ela desenvolve esse potencial porque ela é a primeira. As partes envolvidas, elas são as primeiras a entender que Deus colocou a capacidade de aprender dentro delas e pôs essa mente de Cristo como parte da herança para fluir, para ocupar os melhores lugares, para que sejam o quê? Perfeitamente instruídos em toda boa obra. A mente de Cristo é perfeita. Toda a instrução dada por meio da mente de Cristo, um professor que tem a mente de Cristo e que instrui com a mente de Cristo, ele vai formar os seus alunos para toda boa obra. Um pai que educa, tendo a convicção de que ele tem a mente de Cristo, ele vai equipar os seus filhos para toda boa obra. Ele vai formar filhos herdeiros, mas que são saudáveis emocionalmente, que são equilibrados emocionalmente, que têm convicção da sua identidade, que tem clareza, que tem rumo, que tem propósito. O outro ponto é que esse modelo de educação, ele nos leva a compreender, leva os nossos alunos a compreender que toda e qualquer fonte de conhecimento vem de Deus e termina em Deus. Ele é quem sustenta todas as coisas. Ele sustenta o universo. A Bíblia fala que o Senhor sustenta o universo na palma das suas mãos. Nele está tudo. Tudo está escondido em Deus. Tudo é Deus. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dele é que são todas as coisas. Então, tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Nós vivemos num mundo de relativismo. Isso tem sido muito falado. Não existe verdade absoluta. O relativismo desconsidera um ponto de vista como algo firme, algo único, algo objetivo, algo firmado. O que o relativismo coloca? Que todo ponto de vista é válido, né? Que as verdades elas são temporais, ou seja, elas se modelam com o passar do tempo, elas estão associadas à influência do tempo, à influência da cultura, mas a Bíblia ela vai na contramão de tudo isso, porque a palavra de Deus fala que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. A Bíblia fala também que, para sempre, a palavra de Deus está firmada nos céus. Olha que poderoso isso. A palavra de Deus é única, perfeita, infalível e firmada para sempre. Ela é a verdade. A Bíblia se define como a verdade. E a verdade é uma pessoa. Que pessoa é essa? Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Olha que poder. Nós temos a graça de Deus que nos habilita a tudo isso. Nós temos graça abundante. Nós temos graça para educar como pais. Nós não precisamos ter medo do diabo. Nós temos a graça de Deus ao nosso favor como pais para falar das verdades absolutas para os nossos filhos. Nós temos a graça de Deus como professor para entrar na sala de aula e falar as verdades de Deus. Deus criou todas as coisas e ponto. O mundo
mundo pode estabelecer teorias da evolução. Lamarck, Darwin e todos esses homens que vieram e que estudaram estabeleceram teorias e nós as conhecemos, mas a verdade é uma só. Cristo, no princípio, era a palavra. No princípio, havia o quê? No princípio, o Senhor criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha que poderoso. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Esta é a verdade, e nós temos a graça de Deus que nos habilita a falar desta verdade, seja para os nossos filhos ou seja para os nossos alunos, com poder e com autoridade. Há um tesouro do céu a nosso favor. Existe uma despensa no céu cheia. Cheia de quê? De sabedoria. Cheia de quê? De unção. Cheia de poder. Cheia de vida. Cheia de graça. Cheia de tudo que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus. Nós temos uma missão como pais. Nada do que nós precisamos para cumprir a nossa missão como pais, para educando, iluminando o entendimento, corrigindo temperamentos e formando maneiras e hábitos, tudo que nós precisamos para isso, nós teremos. Nada vai nos faltar. Como educadores, nós temos uma missão: evidenciar Cristo em nossa sala de aula, ensinar a verdade de Cristo na sala de aula, entender que não existe nenhum tipo de filosofia neutra, ou é humanista ou é cristã, mas nós nascemos de novo, a graça fez efeito na nossa vida. Quando nós olhamos para a obra do Calvário, nós vemos que tudo que nós precisamos está à nossa disposição, ao nosso favor. Então, nós temos autoridade para entrar na nossa sala de aula como filhos de Deus e ensinar a verdade. E nós veremos a verdade trazendo efeito na vida dos nossos alunos, abrindo a mente deles para o aprendizado, abrindo o coração para que aquele conhecimento entre, penetre e se firme, trazendo transformação, trazendo formação de um caráter aprovado, não apenas na sociedade, mas um caráter que glorifique a Deus. É isso que essa educação vai produzir, e ela vai produzir esse poder, não apenas na vida dos nossos alunos, mas será uma avalanche que vai alcançar as famílias, será uma avalanche que vai trazer à tona professores intensos, cheios de unção, cheios de ousadia, cheios da vida de Deus, incendiados pelo seu chamado. Deixa eu te falar, eu tenho encargo por isso, porque esse é o chamado da minha vida. Essa é a minha vocação. Eu não sou educadora só apenas lá dentro da Escola Videira. Onde eu for, onde Deus me colocar, seja sob qual contexto for, eu vou exercer o meu chamado. Quando nós entendemos e quando nós, como professores ou pais, entendemos isso, isso é transmitido para a vida dos nossos alunos e gera poder. Sabe que nós temos que, qual é o nosso alvo? Que os nossos alunos desenvolvam uma cosmovisão cristã tão poderosa que eles sejam capazes de compreender que nada do que se ensina é neutro. Tudo é ensinado em base de uma filosofia. E eles saberão discernir qual filosofia está por trás daquilo que eles estão aprendendo. E sabendo discernir isso, eles elevarão o padrão das suas escolhas e escolherão sempre aquilo que glorifica a Deus, porque nós nascemos para manifestar a glória de Deus nessa terra, até que Jesus volte, e assim nós apressaremos a sua volta. Deus abençoe.